Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! Então, pessoal, nesse final de semana a gente viu uma grande estreia chegando, que é um filme da Universal produzido pela Blumhouse, né, ou Blumhouse, que é a produtora do Jason Blum, que em determinado momento pensou, bom, e se eu conseguir fazer filmes com orçamentos muito menores do que outros filmes que estão sendo feitos? Ele começou exclusivamente com filmes de terror e ele começou a evoluir para outros tipos de filmes. E agora a gente tem uma nova franquia aí surgindo da Blumhouse, que é Five Nights at Freddy's, ou FNAF, né, como muitos fãs por aí conhecem, que é uma franquia de jogos de videogame. Então mais um grande projeto. A maldição dos jogos de videogame já acabou, né? Caso você não saiba, antigamente existia essa história, né, que existia uma maldição em volta dos projetos de videogames que nunca davam certo. A gente tem muitos exemplos aí no decorrer dos anos, só que de um tempo para cá isso acabou completamente. A gente está vendo filmes do Sonic prosperando bastante, o filme do Super Mario prosperando bastante, a série da HBO, né, de The Last of Us também foi um grande sucesso. Agora o novo filme do FNAF, em menos de um final de semana, já se tornou um grande sucesso. Só na pré-venda ele já tinha batido o seu orçamento e já estava começando a ser lucrativo, porque o filme custou somente 20 milhões de dólares. Em algumas fontes eu coloquei aqui 25 milhões, porque eu encontrei alguns lugares falando que o filme custou um pouco mais de 20 milhões, na casa de 25,2 milhões, só que muitas fontes citam esse número de 20 milhões de dólares, que é um orçamento muito baixo, porque o filme já abriu com 78 milhões de dólares somente em território americano. Então o filme já pode ser considerado lucrativo somente no primeiro final de semana, no primeiro território. Então vocês percebem que ainda existe muito potencial para o cinema ser lucrativo, extremamente lucrativo, desde que os orçamentos sejam adequados. Foi o que eu falei bastante aí nos últimos meses. Se o filme da Pequena Sereia, por exemplo, tivesse custado 100 milhões de dólares, ele seria bastante lucrativo. Se o filme Elementos tivesse custado 100 milhões de dólares, seria muito lucrativo. A mesma coisa vale para os filmes de super-herói, que não estão prosperando tanto assim mais, né, nesses últimos anos. Se eles custassem 60 milhões, 70 milhões, como é o caso do primeiro Deadpool, ou seja, é possível fazer um filme de qualidade em volta de um universo de super-heróis com um orçamento mais reduzido, os filmes ainda seriam lucrativos. Obviamente, em alguns casos, os filmes flopariam, né? O caso do Besouro Azul, dificilmente ele seria lucrativo, mesmo que o orçamento fosse muito menor, mas na maioria dos casos o problema é o orçamento. Inclusive, o terceiro filme da lista de hoje é a prova viva disso, né? De que orçamentos têm que ser mais controlados. E não só o filme abriu com 78 milhões em território americano, como ele teve uma performance positiva internacionalmente e ele já chega a 130 milhões de dólares no mundo todo. Então o filme, no seu primeiro final de semana, já fez mais de 6 vezes o seu orçamento. Se a gente considerar aquele orçamento de 20 milhões, fez mais de 5 vezes se a gente considerar o orçamento de 25 milhões de dólares. Então, não só, esse filme é a prova viva que não só filmes de videogame podem dar certo, baseados, né, em videogames, como também um filme com orçamento muito enxuto pode funcionar como um grande blockbuster, né? Se o filme é bom ou ruim, isso também não vem ao caso. Eu vi algumas pessoas falando mal, vi outras pessoas falando bem, né? Talvez o público-alvo seja mais o público infantil, porque é uma franquia que existe há somente 9 anos e pelo que eu vejo, né, muitas crianças gostam de jogar. Eu não sei, como eu falo sempre aqui, eu não sou um conhecedor do mundo dos games. Eu não sei se muitas pessoas aí acima de 20, 25 anos jogam FNAF, né? Pode ser que elas joguem, mas eu particularmente não conheço muita gente. A maioria das pessoas que eu conheço são primos, né? São filhos de colegas meus que jogam esses jogos. E aqui eu selecionei para vocês as 5 maiores aberturas da Blumhouse, né? Ou seja, filmes produzidos pela Blumhouse, distribuídos aí por grandes estúdios, que tiveram as maiores aberturas, começando por esse filme, né, FNAF, que abriu com 78 milhões de dólares e já está com 130 milhões. A segunda maior abertura, que era a primeira, né, colocada nessa lista até esse final de semana, ficou Halloween, com 76 milhões de dólares, e o filme acabou fazendo 255 no final da sua corrida.
Depois Atividade Paranormal 3, né, que abriu com 52 e fez 207. Halloween Kills abriu com 49 e chegou a 131 milhões. Atividade Paranormal 2 abriu com 40 e fez 177. E o filme Vidro abriu com 40 e fez 246 milhões de dólares. Lembrando que muitos dos filmes, dos maiores filmes, né, Corra, por exemplo, é um filme que não teve uma abertura muito boa, mas deslanchou, principalmente por causa da qualidade do filme. Então essa não é necessariamente a lista dos maiores filmes produzidos pela Blumhouse, e sim dos filmes que tiveram as melhores aberturas. Se vocês quiserem, no final de semana que vem eu trago essa lista atualizada com os maiores filmes, porque até lá, talvez o filme Five Nights at Freddy's já esteja concorrendo, né, entre os maiores filmes da Blumhouse. E aí na segunda posição, com mais uma queda acentuada, né, pela expectativa que esse filme teve no primeiro final de semana, ficou o filme da Taylor Swift, The Eras Tour, né, que é um show ali, é um filme-concerto, como eles falam, e isso tá criando uma trend. Agora vai chegar um filme da Beyoncé, né? Se eu não me engano, eu vi algumas notícias ali, eu trago mais novidades para vocês no decorrer das próximas semanas, mas parece que a Beyoncé também vai lançar um filme nesse formato, e o filme fez 14,7 milhões de dólares, com uma queda de 55%, e ele já chega a 203 milhões de dólares. E olha que a Taylor Swift, como eu disse no primeiro vídeo, ela não está fazendo parceria com nenhuma grande distribuidora. A própria AMC, que é a dona de muitos cinemas por lá, está funcionando como a própria distribuidora. Então eles cortaram, né, o intermediador ali, que seria um grande estúdio, você colocar uma Universal, uma Paramount, uma Disney, para fazer essa distribuição. Eu fico curioso para saber, né, porque ela lançou um documentário no Disney Plus, o Ed Sheeran, inclusive, que é muito amigo dela, ali lançou um documentário do Disney Plus. Então eu fico curioso para saber o que aconteceu nos bastidores para Taylor Swift decidir não incluir um grande estúdio dentro dessa jogada, que foi com certeza uma jogada genial para ela. Ela vai ficar com um pedaço muito maior desses 203 milhões, que é o que eu sempre falo para vocês. Metade do dinheiro vai para o cinema, metade vai para a distribuidora, além dela possivelmente ter feito um acordo com a própria AMC, que ela vai ficar com uma participação maior, né, desse dinheiro. Pode ser que ela tenha ficado aí com 80%, eu vou dar uma pesquisada um pouco mais a fundo para ver se algum lugar noticiou detalhes desse contrato, mas com certeza é uma jogada muito interessante. E parece que a própria AMC já fez o acordo também com a Beyoncé, né? A pré-venda está semelhante, então pode ser um novo formato aí surgindo. Essas grandes turnês que acontecem do U2, do Coldplay, etc., eles podem fazer também grandes concertos cinematográficos, né? Se eles já fizerem a direção ali, como aqui no caso da Taylor Swift, que gastou cerca de 15 milhões de dólares para fazer a produção desse filme, eles podem fazer isso e lançar nos cinemas. Você ajuda, né, essa indústria cinematográfica, e o artista ganha muito dinheiro também, ainda mais se eles conseguirem cortar uma das grandes distribuidoras. Pode ser que elas façam alguma coisa contra para conseguir pegar um pedaço dessa torta, pode ser que sim, mas eu não sei exatamente o que esses grandes estúdios podem fazer a essa altura para impedir que isso aconteça. E só para atualizar vocês também a respeito daquele comparativo que eu estava fazendo da Taylor Swift com outros filmes envolvendo os grandes músicos aí dos últimos anos, a gente tem o filme do Michael Jackson com 261 milhões de dólares, o filme do Justin Bieber com 99 milhões, outro filme do Justin Bieber com somente 10 milhões e finalmente o filme da Taylor Swift com 203 milhões de dólares. E na terceira posição, um filme que é da Paramount, mas é também da Apple, né? Ficou o filme Assassinos da Lua das Flores, que é o novo filme do Martin Scorsese com o Robert De Niro, com o Leonardo DiCaprio. O filme teve uma queda bastante acentuada de 61% para um filme que era para ter continuado trazendo muita gente. É um filme de prestígio, os filmes do Scorsese costumam ter pernas longas, e agora parece que vai ser cada vez mais difícil ele conseguir esses orçamentos gigantescos, né? Porque o filme Orlandês já não foi um grande fenômeno, né? O filme foi satisfatório ali dentro da Netflix, mas eu acho que não trouxe aquilo que eles esperavam de um filme do Martin Scorsese. E agora parece que a mesma situação está acontecendo. Eu sei que a Apple subiu os valores de forma bastante agressiva.
entre outros motivos, porque tem um novo grande filme chegando, então eles aproveitaram para subir o valor da assinatura. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal Guerra dos Streamings a respeito desse aumento, né, na assinatura da Apple, mas mesmo assim, como eu falo para vocês, o problema é grande parte das vezes o orçamento. Esse filme chegou a 88 milhões de dólares e tem um orçamento de 200 milhões de dólares. Então o filme com certeza vai perder muito dinheiro para Paramount e para Apple. Eu não sei exatamente como foi a divisão dos custos ali. Provavelmente a Apple pagou a maior parte do filme e a Paramount entrou somente como distribuidora, né, para fazer um lançamento cinematográfico, pelo menos é isso que eu imagino, né, que tenha acontecido nos bastidores, mas o filme, em termos de bilheteria, é um grande fracasso. Agora a gente vai ver o efeito que ele vai ter no Apple TV Plus, né, se ele vai conseguir atrair muita gente para esse serviço, se tem muita gente que está deixando de assistir esse filme, né? Lembrando, né, uma coisa que eu esqueci de citar lá no começo, que o filme Five Nights at Freddy's, ele foi lançado também no Peacock, então é um lançamento simultâneo em um serviço de streaming e nas salas de cinema, só para vocês terem uma ideia como que esse filme está tendo uma estreia fenomenal, né? O filme conseguiu, pelo menos para mim, superar as expectativas. Eu não sei se tinha muita gente falando que o filme faria mais do que isso, mas com certeza com esse orçamento foi uma grande surpresa, ainda mais com esse lançamento simultâneo no Peacock. Mas voltando a falar do Martin Scorsese, ele é um daqueles diretores que continua conseguindo projetos, mesmo que eles não sejam tão lucrativos assim, né? Porque ele é realmente um diretor fenomenal. E aqui eu coloco o resultado dos maiores filmes do diretor, começando pelo Lobo de Wall Street, em 2013, que fez 406 milhões de dólares. O Ilha do Medo fez 294. Os Infiltrados, de 2006, fez 291 milhões. O Aviador, 213, Gangue de Nova York, com 193, e agora Assassinos da Lua das Flores, com 88 milhões. Só que aqui vocês podem observar que com um orçamento de 200 milhões de dólares, nenhum filme da carreira do Martin Scorsese seria lucrativo nas bilheterias. Por isso que eu falo que a gente tem que saber qual era a pretensão da Apple lá no serviço de streaming para esse filme, porque eles sabiam que o filme não ia fazer mais de 400 milhões de dólares. É só vocês olharem aqui, a menos que o filme tivesse um efeito igualzinho do Lobo de Wall Street, que eu acredito que esse filme não teria de qualquer forma, né? Porque o Lobo de Wall Street tem outros motivos ali, inclusive a participação da Margot Robbie, inclusive o enredo do filme que é muito atrativo para o público mainstream. É óbvio que esse filme não ia fazer esse mesmo valor e mesmo assim eles investiram esse caminhão de dinheiro. E depois, mais um filme da Angel Studios, que é o mesmo estúdio que lançou... Aqui no Brasil não foi distribuído pela Angel Studios, mas o filme foi lançado aqui no Brasil, fez muito sucesso o filme O Som da Liberdade, que eu falei aqui várias e várias vezes no canal. As pessoas ficam pedindo sempre para eu falar a respeito do resultado do filme aqui no Brasil, e o filme teve um resultado bom aqui no Brasil, mas não foi um resultado tão significativo quando a gente fala da bilheteria global. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, O Som da Liberdade teve um resultado de 8 milhões de dólares desde o seu lançamento, então foi um resultado positivo, mas o filme soma 239 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Então, se a gente tirar os 8 milhões do Brasil, por exemplo, o filme continuaria com 231 milhões de dólares. É por isso que eu não falo semanalmente sobre a bilheteria dos filmes aqui no Brasil, porque se a gente falar de big picture, né, se a gente falar do panorama geral, a bilheteria no Brasil é muito pequena. Mas, só deixando bem claro, o filme teve sim um resultado muito bom aqui em território nacional. E obviamente que eu não estou ignorando toda a situação envolvendo o método de pagamento lá, Paid Forward, que é um método que está sendo utilizado nesse novo filme, inclusive que eu vou citar aqui para vocês, que é o filme After Death, né? Então é um método que eles criaram que está sendo muito próspero para eles. Mas o resultado desse filme After Death não está sendo tão bom quanto o filme Som da Liberdade. Então, claramente, eles não vão conseguir duplicar esse efeito para todos os filmes. E agora falando somente de After Death, o filme teve uma abertura de 5 milhões de dólares e um orçamento, pelo menos pelo que eu consegui encontrar, de 40 milhões de dólares. Então é um filme que vai ter um apelo muito maior em território norte-americano. Já não foi tão simples para o Som da Liberdade ter um lançamento internacional, né? O estúdio teve que fazer muitas parcerias porque não é um estúdio grande, com um braço internacional muito forte.
então eu imagino que esse filme vai ter uma grande dificuldade para se pagar, a menos que esse método Pay It Forward acabe trazendo um resultado muito bom, que as pessoas comecem a botar dinheiro lá, assim como foi feito em parte no filme Som da Liberdade. Agora, fechando o top 5, ficou o filme O Exorcista 2, que teve uma queda de 45%, trazendo mais 5,6 milhões de dólares. O filme teve um resultado muito bom. Os fãs, né, mais radicais do original não gostaram muito desse filme, pelo menos na maioria dos que eu vi comentando. O filme chegou a 120 milhões de dólares, com um orçamento de 30 milhões. Então, se eles tiverem a intenção de transformar o Exorcista numa grande franquia, eles conseguem fazer isso com o resultado desse filme, desde que eles consigam manter o orçamento. Se eles subirem de 30 para 35, 40 milhões, tudo bem. O problema é subir de 30 para 50, para 60 milhões. Aí eles não vão conseguir controlar a partir do próximo filme. Eu acredito que o resultado vai cair desse para o próximo, porque, como eu disse, muitas pessoas não estão gostando. E alguns outros filmes que continuam no top 10 que eu não posso deixar de citar aqui. Patrulha Canina 2 chegou a 166 milhões de dólares contra 144 milhões do seu antecessor, sendo que os dois filmes tiveram orçamentos semelhantes, então o filme está sendo muito positivo para Paramount. Depois, Jogos Mortais 10 chegou a 83 milhões de dólares, um resultado baixo, né, se a gente considerar o que outros filmes de terror, como O Exorcista 2, como o filme da Freira, né, como muitos outros filmes fizeram muito mais, né, tiveram resultados muito melhores nesse mesmo período. E falando da Freira 2, o filme chega a 263 milhões de dólares e ele deixou oficialmente o top 10, então provavelmente esse vai ser o último final de semana que eu vou citar esse filme da Freira 2. Então, se vocês quiserem saber, deem uma olhada no quadro aqui para terem uma ideia de como que ele se encaixa dentro da franquia. E eu atualizei inclusive esse comparativo somente dos dois filmes da Freira para vocês terem uma ideia de como foi o resultado. E outro filme que está deixando o top 10 também é A Noite das Bruxas, né, que é daquela franquia da Agatha Christie, que eu já citei várias vezes aqui para vocês. Começou com o Assassinato no Expresso do Oriente, né, que fez 352 milhões de dólares. Aí teve A Morte no Nilo, com 137, e agora com 116 A Noite das Bruxas. Então caiu, só que o orçamento caiu também, então é um ponto positivo se eles quiserem continuar trazendo filmes como esse. E como de costume, para fechar o vídeo, eu vou falar a respeito do top 5 de 2023 em território americano, começando pelo filme da Barbie, com 635 milhões, Super Mario com 574, Across the Spider-Verse com 381, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 358 e Oppenheimer com 324 milhões. E o top 5 mundial é semelhante, né, mas não igualzinho, começando também com o filme da Barbie, com 1,441 bilhão, Super Mario com 1,360 bilhão, Oppenheimer 945, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 845 e Velozes e Furiosos 10 com 714 milhões de dólares. Então esse foi o resultado do final de semana. O que vocês acharam, né, da abertura de FNAF, né, de Five Nights at Freddy's? O que vocês acharam das outras aberturas? E o que vocês acham que esse filme vai fazer no final da sua corrida? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.